dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Bom dia para você, Miriam. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Miriam, vamos tentar entender quais os impactos que nós podemos ter aqui no Brasil em função do que está acontecendo com a Evergrande na China? Vamos. É o seguinte, quer dizer, na verdade, hoje está um dia que amanheceu mais tranquilo, apontando para um dia mais tranquilo em relação a ontem. Mas o que aconteceu na China, e por que está mais tranquilo hoje do que ontem que as bolsas globais caíram? Caíram ontem porque se pensou assim, e se a China tiver uma crise sistêmica, uma crise forte, né? Dado que a Evergrande é muito grande, diversificada, deve muito aos bancos chineses, mas os bancos chineses são bancos estatais. Então, começou a pensar, não, mas a China não vai deixar isso acontecer e vai fazer algum tipo de resgate, mesmo que puna o controlador dessa empresa, que tem 70% do capital, vai fazer uma operação qualquer de oferecer liquidez, de cobrir os efeitos secundários da crise para evitar que se propague, né? E aí é muito curioso que é o capitalismo global apostando no estatismo intervencionista chinês para salvar a lavoura, né? Então, isso é interessante, é o momento de hoje. Até quinta-feira, acho que vai continuar essas incertezas, porque quinta-feira ele tem que fazer o pagamento, a empresa tem que fazer o pagamento, que disse ontem que não tinha dinheiro. Mas ela deve muito, ela está muito alavancada, ela faz parte da bolha imobiliária chinesa que ameaça todo mundo o tempo todo, mas a grande expectativa é sempre que o Estado entre salvando. É uma ironia, mas do nosso ponto de vista, o que fica dessa lição que fica claro, é o grau de dependência profunda, crônica, não só a China, mas alguns produtos para a China. Então, nossa balança comercial, a gente exporta 64 bilhões por ano para a China. O segundo maior mercado é em torno de 20 bilhões, que é os Estados Unidos. E o terceiro é a Argentina, que é em torno de 7. Então, a gente depende muito da China no comércio internacional. É um grande importador da China também. Importa muito, é o maior o país do qual a gente mais importa. Então a gente precisa da China para tudo, né? É o maior investidor, é o único que aparece de vez em quando todo mundo se afasta do Brasil. Então esse grau de dependência, sobre isso que nós temos que refletir, não só porque há uma dependência em relação ao mercado chinês, como dependência em relação a alguns produtos para o mercado chinês. Soja, desses 64 é 20, e minério de ferro é outro, mais ou menos nesse valor. Então, essa dependência da China não é uma coisa saudável. O que aconteceu ontem foi esse temor generalizado, e hoje está começando. Hoje amanheceu, eu conversei com uma pessoa que disse, olha, a China vai fazer alguma coisa. Então a expectativa é essa, que a China faça alguma coisa. Mas e nós? O que nós podemos falar em relação a isso, né? Como é que nós podemos organizar a nossa economia para não ser tão dependente de uma economia só? Claro que uma crise na China afeta não só o Brasil, afeta o mundo inteiro, né? Porque é a segunda maior economia do mundo e as cadeias globais passam pela China. Então o mundo inteiro depende da China. Mas nós poderíamos pensar no futuro numa economia menos dependente, mais diversificada do que a economia, do que está a situação da economia nesse momento. Já há alguns anos a gente vem, notando essa dependência. Mas quando acontece um negócio desse, a gente vai olhar os números e aí os números são muito impactantes, Milton e Cássia. Agora, Miriam, quando você mencionou agora há pouco a questão da bolha imobiliária chinesa, eu me lembrei lá do caso do Lehman Brothers. Tem motivo para a gente estabelecer algum tipo de comparação com aquela situação e essa pela qual a China está passando nesse momento? Esse é sempre o cenário que faz assustar todo mundo, que é o cenário Lehman Brothers. Mas eu quero lembrar
toda a história do Lehman Brothers. O Lehman Brothers quebrou, eles deixaram o Lehman Brothers quebrar. Mas em seguida, o Tesouro Americano saiu salvando todo mundo, né? A AIG, que era uma grande seguradora, que foi a segunda empresa impactada depois da Lehman Brothers, também foi resgatada. Então, no final das contas, até no capitalismo, a situação das bolhas financeiras, das bolhas setoriais que se formam atualmente no mercado, é sempre assim, no final das contas é o dinheiro do contribuinte que salva o capitalismo, né? Então nos Estados Unidos também, a gente fala assim, não, nos Estados Unidos deixaram quebrar o primeiro, o segundo já não quebrou. Citibank recebeu dinheiro na mão, Merrill Lynch recebeu dinheiro na mão, a AIG recebeu dinheiro na mão, de quem? Do contribuinte americano. Então, assim, é um mundo em que eles formam bolhas grandes, e depois, na hora da dificuldade, quem salva é o papai Estado, mesmo na economia mais capitalista do mundo, que é a dos Estados Unidos. Cássia. Muito obrigado, Miriam. Um bom dia para você. Até mais. Até mais.